Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula eu vou falar sobre filtro passa-baixa ativo, porque utiliza amplificador operacional. Eu vou dividir esta videoaula em duas partes. Na parte 1, eu vou falar sobre filtro de primeira ordem e na parte 2, filtro de segunda ordem. Vamos lá então para a primeira parte. Filtro de primeira ordem também é conhecido como filtro de um polo. E vamos ver isso durante o desenvolvimento dessa videoaula. E um tópico muito importante é conhecer o significado de atenuação por década. Filtro passa-baixa é, na realidade, um circuito eletrônico que permite passagem de frequências baixas com facilidade, atenuando frequências altas em função de um ponto de referência que denominamos frequência de corte. Temos aqui um gráfico de um filtro passa-baixa ideal, onde todas as frequências acima da frequência de corte são bloqueadas. É evidente que é um filtro ideal, mas na prática isso não ocorre. Curva característica prática de um filtro passa-baixa é esta aqui. Eu calibrei essa curva, que é uma curva geral, em função do circuito que nós vamos desenvolver no simulador. Então, fiz o cálculo da frequência de corte, subi décadas acima e décadas abaixo. Então, vamos entender o que significa essa atenuação por década. Então, partindo da minha frequência de corte, aumentando 10 vezes 1 kHz, mais 10 vezes 10 kHz e assim por diante. E abaixo da frequência de corte, estou dividindo por 10. De década em década, então eu estou fazendo essa incursão. Muito bem. Se eu pegar como referência, por exemplo, 1 kHz, e 10 kHz, a relação aqui é 10. Então, multipliquei 1 kHz por 10. Aqui é a mesma coisa. Vou multiplicar 10 kHz por 10 e vou ter 100 kHz. Então, a relação que existe de 10 entre essas duas frequências me dá uma atenuação, que é a inclinação dessa curva aqui, de 20 dB. Então, é só acompanhar aqui no gráfico a calibração. Menos 20, menos 40. Se eu pegar, por exemplo, de 10 kHz para 100 kHz, então tenho menos 40, menos 60 e 20 dB. É dessa forma que nós interpretamos o conceito atenuação por década. No caso, 20 dB por ser um filtro de primeira ordem. E aqui, uma curva geral de filtros que representam filtros de 5 ordens. Vamos então analisar em função da cor dos traçados, de primeira até a quinta ordem. Então, 20 dB, primeira ordem, 40 dB, segunda ordem, terceira ordem, 60 dB e assim por diante. Então, partindo aqui de uma frequência de corte. Muito bem. Nessa videoaula eu vou tratar da primeira e segunda ordem, por serem filtros relativamente fáceis de serem construídos e de grande aplicação nos segmentos de eletrônica. Fórmulas, frequência de corte, ganho, e esse ganho em dB é o ganho que normalmente é o tipo de medida que nós normalmente fazemos para determinar corte e atenuação de um filtro passa-baixa. Esse ganho 1 mais Vs sobre Vin é porque este circuito aqui está operando na forma não inversora. Então, daí 1 mais Vs sobre Vin. Então, vamos lá para a parte 1 e vamos fazer a simulação desse circuito aqui. Frequência de corte calculada, então, veja bem, eu tenho aqui uma constante de tempo, Rc. Observe que temos apenas uma constante de tempo, por isso ele é denominado também filtro de um polo.
Eu arredondei aqui para 100 Hz a frequência de corte. Então, 97,09 eu arredondei para 100 Hz. Esse ganho aqui, como ele está operando como não inversor, então é 1 mais a relação de R2 sobre R3. Então, 1 mais 5 é igual a 6. Aplicando a fórmula em dB, é o ganho em dB. 20 log de 6 dá 15,56 dB. Muito importante, essa aqui é a minha referência. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse gráfico aqui, eu vou preencher depois em função do preenchimento dessa tabela. Então, veja bem, a minha referência aqui, ó, 15,56. Eu vou preencher esse gráfico aqui. Então, observe que eu comentei logo no início da videoaula, exatamente, aqui eu tenho uma referência, e essa referência aqui, ela está fracionada de 10, né, em 10 decibéis. dB. 10, 20, 30, 40, 50, 60. E, né, atentando para que a atenuação por década representa 20 dB. Muito bem, então vamos lá para a simulação. Deixa eu ver se não tem mais nenhum tipo de... Não, está tudo ok. Vamos lá para a simulação. Então eu vou preencher essa tabela aqui. Então, filtro, passa baixa de primeira ordem. Vamos começar pela frequência de corte, 100 Hz. Eu vou abrir aqui o meu osciloscópio. O traçado azul, tensão de entrada. Traçado vermelho, tensão de saída. Vamos medir a tensão de entrada. Devo medir aqui algo em torno de 500 mV de pico. Aqui, 1 volt de pico a pico, né? Ou 500 mV de pico. Vamos dar uma medida para a gente tentar fazer os cálculos o mais próximo da realidade. Então, temos aqui 400 vamos colocar aqui 497,8 mV. Então, vamos anotar aqui, tensão de entrada, milivolts. Muito bem. Vamos agora, então, para a tensão de saída. Desligo a entrada e vou ligar a saída. Dois 0,083 volts ou 2083 milivolts. Então vamos colocar aqui 2083. Agora eu vou calcular o ganho. Muito importante agora. Esse meu ganho de referência é o ganho em que eu vou utilizar para as medidas acima e abaixo da frequência de corte. Quando eu calcular esse ganho na frequência de corte, ele tem que estar abaixo da minha referência 3 dB. Vamos ver se isso confere. Chamando a minha calculadora, eu tenho aqui então 2083 e vou dividir por 497,8, que é a minha tensão de entrada. Log e vou multiplicar por 20. O que me dá 12,4 dB. Muito bem. Vamos então subtrair 15,56. Vamos subtrair então 12,4 de 15,56. Eu tenho que ter, então, 3 dB de atenuação exatamente na frequência de corte. 15,56 menos 12,4.
me dá 3,16 dB. Ok, beleza. Muito bem. Eu vou entrar aqui agora com uma frequência de 1 Hz, a frequência mais baixa do meu circuito FPB. Significa o quê? Que o ganho em dB aqui deve ser igual ao ganho de referência. Então, veja bem, estou entrando com uma frequência baixa de 1 Hz. Vamos fazer a simulação? Vou diminuir aqui para 1 Hz. Vamos ligar o simulador. E, evidentemente, vou ter que ajustar aqui a base de tempo. E dar uma ajustada na sensibilidade vertical. Com isso, então, eu vou conseguir medir a minha tensão de saída. Dois vírgula 2.987 milivolts ou 2,987 volts. Vamos então colocar aqui 2.987 milivolts, né, que está a unidade de medida, e vamos calcular esse ganho. Então ele tem que estar muito próximo ou igual a 15,56 dB. Então 2.987 eu vou dividir por 497. Vamos calcular o logaritmo e multiplicar isso aqui por 20. 15,563. Então, 15,56 dB, que é exatamente a minha referência. Atenuação de 3 dB na frequência de corte, perfeito. As medidas aqui estão perfeitas. Vamos subir agora acima da frequência de corte. Vamos pegar, por exemplo, 1 kHz. 1 kHz representa exatamente esse ponto aqui. Como é que a gente faz esse cálculo? Qual é a medida que eu teria que ter aqui? Vamos então supor esse cálculo. Se eu pegar 20 e subtrair de 15,56, eu tenho que ter aqui uma medida de, exatamente em 1 kHz, uma medida de menos 4,44 dB. Vamos ver se isso ocorre. Um kHz. Vamos ligar o simulador. Observe aqui que houve uma atenuação vertiginosa da tensão de saída. Vamos ajustar aqui a base de tempo e a sensibilidade vertical. Com isso, então, podemos fazer a medida da tensão de saída. Temos aqui 287 milivolts. Então, temos 287, vou dividir por 497,8, logaritmo, e vou multiplicar isso aqui por 20. Ó, menos 4,8 dB. Tínhamos feito a subtração, 4,44 dB. Então, aqui, quando eu calibrar aqui para menos 4,8 dB, somando com os 15,56, veja bem, porque aqui eu tenho um valor negativo e aqui um valor positivo. Então, eu vou somar
eu vou ter exatamente os 20 dB. Então, vamos agora fazer uma comparação entre 1 kHz e 10 kHz. Eu devo ter aqui algo em torno de 24,8 dB negativo. Vamos lá conferir. Então, vamos para 10 kHz. Então, veja bem, estou aumentando uma década. Veja bem a atenuação que ocorreu. Vinte e 28,8 milivolts. Significa o quê? Que eu devo ter algo aqui em torno de 24,8 dB negativo. Vamos lá então, conferir. 28,8 eu vou dividir por 497 logaritmo e vou multiplicar por 20. 24,75. Então, posso arredondar isso aqui por 24,8. Então, vamos manter aqui, ó. Então, praticamente, a diferença entre esses dois valores aqui em relação à frequência é de 20 dB. O que perfaz, né, os nossos cálculos, né, e comprova teoricamente, essa atenuação de 20 dB por década. Então, eu vou completar aqui as demais colunas da tabela. Tabela completada. Vamos ver a diferença desses dois valores aqui. Deve estar em torno de 20 dB também. Então, 46,1 menos 24,75. 21,3 dB. Então, perfeito, né? As nossas medições e são compatíveis com os cálculos. Vamos observar um detalhe importante aqui, né? dB. É importante esse detalhe aqui. Veja bem que eu tenho minha frequência de referência e em 10 Hz, praticamente não houve inclinação da curva. Ó. Esse valor praticamente mantém-se constante. Diferença assim insignificante. Algo em torno de 0,08 dB. Vamos então agora completar esse gráfico aqui e a gente vai entender melhor o conceito de um filtro passa-baixa. Temos aqui então nosso gráfico preenchido de acordo com a tabela. Então é dessa forma que interpretamos o gráfico de um filtro passa-baixa de primeira ordem. Era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Na próxima videoaula, então, vou falar sobre filtro passa-baixa de segunda ordem. Obrigado por ter assistido esta videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!